Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, 2 de maio, estamos aqui para gravar o dia de número 334, onde no Antigo Testamento iremos ler Ezequiel, capítulos 11 e 12, e o Evangelho segundo João, no Novo Testamento, terminando ele hoje, lendo o último capítulo de número 21. Leitura feita sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida, revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez estar diante da tua poderosa palavra. Venha abençoar grandemente mais este dia de leitura, meu Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Tem misericórdia de nós, Pai, nossas falhas, nossos pecados, e nos dá uma leitura abençoada, nos ensinando o teu Espírito Santo, porque está por trás das Sagradas Escrituras. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e nos dá, Pai, o dia de livramento debaixo da tua mão poderosa. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, Ezequiel, capítulo 11, que tem como subtítulo O Juízo de Deus contra os chefes do povo. Versículo 1 fala: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque outras coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali
e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de minha visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Glória a Deus. Vamos agora para Ezequiel capítulo 12. Tem como subtítulo: A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país e, de dia, muda de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então, tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem, os meus trastes tirei para fora, de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão. Às escuras, os tirei para fora, e, aos ombros, os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará os ombros e as escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá, para que, com seus olhos, não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela.
e as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas, dize-lhes: Chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Ezequiel, capítulos 11 e 12, leitura de hoje concluída. Partiremos agora para o Novo Testamento, João, e iremos ler o último capítulo de hoje, que é o capítulo 21. Tudo bem? Não tem subtítulo, diz assim o versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor,
Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deixe, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus. Evangelho segundo João, leitura concluída. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vez termos tido o prazer de ler a tua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Abençoa grandemente a nossa vida, Pai, e nos dá um dia de paz e livramento. Tem misericórdia, Pai, de nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e guarda nossas famílias, Pai, repreendendo todo o mal. Te oro e te agradeço por tudo, Senhor. Abençoa grandemente todos os trabalhos que serão realizados nas congregações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Abençoa a vida dos missionários e dá um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia concluído. Leitura da palavra do Senhor. Dia 334, Ezequiel 11 e 12. Foi os capítulos e o livro lido no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, lemos o último capítulo do Evangelho segundo João. Tudo bem? Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Faltando bem poucos dias para terminarmos a leitura de Gênesis e Apocalipse em 365 dias. Muito obrigado a todos que oraram e estão orando por este projeto, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fiquem com Deus.